Dados do IBGE apontam que Santa Catarina ocupa a 14ª posição no ranking nacional em ocorrências envolvendo crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. São mais de 40 mil em situação de trabalho infantil. Para combater o problema, recentemente o Ministério Público do Trabalho, junto com outras entidades, lançou a campanha Criança que Trabalha Perde a Infância e o Futuro. Vamos conversar sobre trabalho infantil e você é nosso convidado para esse bate-papo. Fique por aqui. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Zelaide de Souza Felipe, ela que é juíza, gestora auxiliar do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, e o doutor Marcelo Góes Neves, procurador do Trabalho, coordenador da Cor de Infância, que é a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, do Ministério Público do Trabalho, aqui em Santa Catarina. Doutora Zelaide, doutor Marcelo, sejam muito bem-vindos ao Vamos Conversar. É um prazer tê-los aqui. O prazer é nosso, né, doutor Marcelo? É um prazer estarmos aqui e agradeço imensamente o convite e queremos contribuir para esse assunto tão importante que seja discutido. Pelo Ministério Público também, é uma satisfação pessoal minha, né, que há muitos anos estou à frente dessa área aqui de combate ao trabalho infantil e promoção da aprendizagem, de poder ter uma conversa mais detalhada sobre um tema tão importante para Santa Catarina. Realmente é um tema de extrema importância, de extrema relevância. E eu quero começar esclarecendo para quem está em casa nos assistindo, o que caracteriza o trabalho infantil, doutor Marcelo? Bom, trabalho infantil, acho que a gente tem que deixar claro uma coisa, exploração do trabalho infantil e trabalho infantil, né? As idades que a gente tem para ir para trabalho seria 16 anos é o trabalho normal. A partir dos 16 anos qualquer pessoa pode trabalhar. Menor que 16 anos pode? Pode, na condição de aprendiz a partir dos 14. Então essa é a idade limite, seria 14 anos absoluta. Não menos que isso. Não menos que isso, salvo uma situação excepcionalíssima, por exemplo, de trabalho artístico autorizado pela Justiça Estadual, pontual. Controlado, totalmente pontual, né? E mesmo assim, em condições extremamente controladas. Então, 14 anos é a linha para aprendizagem profissional, depois 16 anos para o trabalho normal e 18 para todo tipo de trabalho. Entre 16 e 18, trabalhos noturnos, insalubres, perigosos, etc., não podem ser executados por menor de idade. E é muito importante que seja esclarecido que o trabalho infantil não necessariamente precisa ser remunerado para ser considerado um trabalho, né? A gente tem o trabalho com o tráfico, que muitas vezes, geralmente com o tráfico até é remunerado, mas assim, a exploração sexual, ou às vezes até o trabalho, o irmão que cuida de todos os outros irmãos menores, tem essa responsabilidade. Isso também é considerado trabalho infantil. Se ele tem a responsabilidade de cuidar dos irmãos menores, né, não é uma coisa, uma ajuda pontual, alguma coisa assim. Se ele tem a responsabilidade... Diariamente, algo do tipo. Ou eventualmente babás que cuida, né, que não recebem remuneração. Isso também pode se caracterizar o trabalho infantil. A remuneração, a existência de remuneração ou não é um fator decisivo para caracterizar o trabalho infantil. Isso reforça a ideia de exploração do trabalho infantil, né? Porque se for algo formalizado, dificilmente isso seria um trabalho propriamente dito, né? E aí a gente sabe, segundo dados do IBGE, que Santa Catarina ocupa a 14ª posição em número de ocorrências, né, envolvendo crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Né? Eu queria que vocês traçassem um panorama do trabalho infantil aqui em Santa Catarina, trazendo números, trazendo dados, as regiões onde isso mais ocorre. Nós temos o trabalho infantil em Santa Catarina, ele tem uma característica conforme a região. Né? Então, no oeste nós temos muito trabalho na agricultura, em mecânicas, oficinas mecânicas, de lavação de carro. Aqui no litoral nós temos muita questão da exploração sexual, né? Muita questão, né, não são abusos sexuais, são exploração sexual, né, de genitores, tios, alguém que explora a criança ou adolescente para receber. E no sul também nós temos a questão da agricultura, também é bem presente, né? E os setores da agricultura que mais tem, que a gente verifica, né, que foi pontuado pelo Ministério do Trabalho, a informação que eu recebi da fiscal Luciana,
é o setor de fumo, que é extremamente perigoso por causa dos agrotóxicos. A cebola, aqui na região do Vale, nós temos também. Ituporanga, essa Ituporanga e tal. E no sul também nós temos, também para plantio também, né? Daí são outras culturas, milho, feijão, outras culturas assim. Então, ele muda conforme a região. E as lavações de carro, né? Oficinas mecânicas, geralmente adolescentes, 14, 15 anos, eles começam a trabalhar ali. É um serviço que também é perigoso, porque expõe a solda, várias, a óleos, coisas há perigo, há risco. Há risco, e que também tem em Santa Catarina, né? São esses algo que eu vejo assim, que eu tenho de conhecimento que tem maior caracterização. Bom, eu estou à frente dessa temática pelo Ministério Público do Trabalho provavelmente há mais de uma década, né? E quando eu fui procurador-chefe algumas vezes, eu também trouxe esse tema à tona, porque quando eu comecei a trabalhar voltado ao combate ao trabalho infantil, à exploração do trabalho infantil, Santa Catarina, pelas pesquisas, isso são dados brutos de pesquisa, né? A gente não tem também como afirmar que tal volume exatamente acontece conforme os números. Mas na época que eu iniciei meu trabalho, nós ocupamos o 3º pior índice do Brasil na pesquisa da PNAD lá de, Nossa, de 2010, há uma década. 2000, mais ou menos por aí. E eu fiquei abismado com um número desse, né? Sendo catarinense, claro, sabendo do desenvolvimento social que a gente tem aqui no estado. Eu realmente me chamou a atenção, né? E dentro desse contexto eu percebi que esse retrato que a doutora Zelaide coloca de ter regiões onde isso é mais, digamos, tolerado ou mal interpretado muitas vezes, né? Por famílias, empregadores que às vezes na boa intenção estão fazendo algo que eu acho que é positivo, mas na verdade não é. Então, acaba acontecendo de famílias colocando em situação de trabalho infantil que queria só educar, né? Ou colocando em trabalho achando que vai evitar um problema maior e no fim, no contexto geral, estava trazendo um problema mais sério. Mas fato é que nesses últimos 10 anos os retratos foram melhorando, Santa Catarina tem tido melhores índices, né? E a cultura também, embora ainda difícil, tem se amoldado mais ou menos diretrizes de combate ao trabalho infantil. Eu acho que é fruto de um conjunto de esforços aí gigantesco, né, que vai tentar levar a mensagem aqui no litoral, onde isso acontece muito no verão, mas também para o interior, onde acontece exatamente, né, na produção, na agricultura, no trabalho doméstico, entre outras situações, né? Mas é muito comum também a questão do trabalho do jovem, né, 15, 16, 17, em situações que não poderia. Por exemplo? Exatamente quando ele está exposto a trabalho noturno, servir bebida alcoólica no restaurante, porque às vezes é um restaurante e de boa fé está a família ali, não, vamos ajudar alguém, ajudar algum próximo, mas está servindo bebida alcoólica no dia a dia, não pode. É a situação que eu pego muito corriqueira, né, de estar numa situação que não pode trabalhar porque atenta contra a moral do jovem, ainda que indiretamente, porque está trabalhando com serviço de atendimento ao público com álcool, né? Porque as pessoas vão lembrar do bar, mas na verdade todos os estabelecimentos têm essa mesma natureza, né? E no fim acaba acontecendo em grande volume, e aí é um trabalho que não é só repressivo, é mais cultural e pedagógico, tem que mudar a cultura. Justamente, né? é isso que eu ia perguntar, como é que vocês lidam com isso no dia a dia, já que, claro, há aquela má-fé da exploração sexual, como você falou, né, doutora Zelaide, há a questão de usar a criança para receber. Agora, há também essa criança que está lá, que o pai acha que não está, como você citou, né, doutor, que não tem nenhum problema, a criança está ali realmente aprendendo, ela está virando responsável, digamos, ela está ajudando inocentemente. Como que lida com isso? Porque é tênue, né? E é importante também que seja mencionado que o trabalho em bares e restaurantes por menores, por crianças, né? Menor é até um termo que a gente não usa mais, por crianças e adolescentes, caracteriza até uma das piores formas de trabalho infantil, que é uma lista que foi feita, consta no decreto, as piores formas de trabalho infantil. Porque em bares e restaurantes, bares mais especificamente, né? A criança está exposta à bebida, a bebidas alcoólicas, a drogas. Então, é um ambiente que não é saudável. Tóxico, às vezes prorroga a jornada para o ambiente noturno. Isso, já prorroga a jornada. Então, ela é uma das piores formas de trabalho infantil. Embora muitas vezes seja considerada inocente. Inocente. Então, é uma maneira... Então, assim, isso é muito importante que seja mencionado, né? Que o trabalho, assim, que o pessoal, vai ali, ele ajuda numa lanchonete, tá? Mas ele vende bebida, né? Vai, trabalha à noite. Então, isso tudo
ele prejudica não só físico, como mentalmente essa criança ou esse adolescente. Então, é muito importante que isso seja mencionado, né? Como o trabalho doméstico também, ele caracteriza também como uma das piores formas de trabalho infantil. Bem da verdade, todas essas formas que a sociedade às vezes vê como possível, né? Eu já vi até situações em que assistentes sociais, no afã de ajudar, não, vamos colocar para trabalhar, né? Mas quando se fala isso, tem que pensar na aprendizagem profissional, né? Não confundir com outras situações de trabalho que seriam exploratórias. Então, vamos colocar para trabalhar como doméstico. Não, aí só a partir dos 18 anos. Vamos colocar para trabalhar para ajudar na pecuária da família. Não, uma das piores formas de trabalho infantil, né? Vamos ajudar no plantio. Manuseio de agrotóxicos, não pode, né? E uma série de situações em que o grande problema é o prejuízo que vai trazer no futuro, né? Para essa criança, e para esse por isso da adolescente. campanha está nesse Claro. sentido, né? A gente vai falar daqui a pouquinho dessa campanha, né, que o Ministério Público lançou recentemente junto com outras entidades e com o foco de combater o trabalho infantil. Antes disso, doutora, eu queria entender um pouquinho, né? Vocês têm hoje um perfil das crianças e adolescentes, quem mais está no trabalho infantil, em situação de trabalho infantil, né? São meninas, são meninos, de que faixa etária? Existe essa estatística? Olha, eu não tenho os números exatos, mas a última vez que eu vi, eram 65, 68% de meninos e a maioria pardos ou negros. E a maioria do trabalho infantil que a gente vê em Santa Catarina são adolescentes já a partir dos 14 anos, 14, 15 anos. Então, eles poderiam estar trabalhando, mas no modelo da aprendizagem, exatamente. Que é um trabalho que depois, mais tarde, a gente pode abordar melhor, né? A criança, o adolescente, ali já é adolescente, né? Ele vai estar estudando e trabalhando, e esse trabalho vai ser acompanhado, né? Ele tem que ter frequência à escola, ele tem que ter notas boas, ele é um trabalho acompanhado e ele está lá para aprender, né? O trabalho é a consequência. Então, é muito importante, nós temos o problema e nós já temos a solução, que é a aprendizagem. E Santa Catarina, praticamente, a maioria das nossas crianças e adolescentes que estão trabalhando já poderiam estar inseridas na aprendizagem. E a maior parte dessas crianças em situação de trabalho infantil, elas trabalham e não estudam? Tem esse dado? Ou elas estudam e depois elas trabalham no bar, no restaurante? Eu vi esse dado... regra geral, tem uma correspondência entre trabalho infantil e evasão escolar. Sim, evidente. Grande, né? Porém, não existe essa conclusão lógica que em todo caso não vai estar trabalhando, quer dizer, não vai estar estudando se estiver trabalhando, né? Porque muitas vezes é um trabalho exatamente nesse sentido, né? Complementar e tal, mas a produção depois na escola, o rendimento normalmente cai absurdamente, perda de ano letivo e outras situações que é uma das consequências do problema, né? Há evasão, mas não tem essa correlação perfeita, mas a queda de rendimento é quase sempre acompanhada do trabalho infantil. Vocês já trouxeram aqui, né, alguns dos reflexos que o trabalho infantil provoca aí para crianças, adolescentes. Eu queria reforçar isso, né? Quais são realmente as consequências, os reflexos para a vida dessa criança, desse adolescente, hoje e também no futuro. Muitos estudos já foram feitos sobre isso, né? Porque a gente tem que vivenciar também com uma realidade que é a seguinte: eu trabalhei quando eu era mais jovem e tranquilo, nada aconteceu comigo, eu fui bem sucedido, né? Então, é um discurso que a gente enfrenta corriqueiramente. Então, nenhuma providência legislativa ou providência social, ou um trabalho que é feito para trazer uma mazela, um problema sério da comunidade, é no sentido de pegar um caso pontual. É um cenário macro. E o cenário macro aponta quase sempre que quem é explorado em trabalho infantil, começa a usar drogas e álcool mais cedo. 2, começa a ter núcleos familiares mais cedo, ou seja, tem uma vida adulta precoce. 3, a renda tende a ser menor de quem começou a trabalhar mais tarde. E esse ciclo vai se proliferando, as chances de acidente de trabalho são muito grandes e de déficits sociais e cognitivos que acabam acontecendo porque não estava pronto para trabalhar naquela época. Teve até uma época que eu usei nas minhas atas de audiência que o trabalho infantil perpetua a pobreza.
né? Que geralmente assim, ó, o avô trabalhou precoce, o pai trabalhou precoce e o neto também. Passa de geração para geração. De geração para geração. O trabalho infantil perpetua essa pobreza. E uma vez eu vi uma fiscal do trabalho comentando que faz resgate de trabalho escravo, diz que a maioria dos trabalhadores escravos começaram a trabalhar na infância. É uma relação praticamente 100%. Então, quase todos os trabalhadores escravos foram trabalhadores infantis, foram crianças que começaram a trabalhar cedo. Então, para a gente ver que é muito difícil ela quebrar o paradigma, né? Aquele ciclo social que ela já vivia, né? Que ela vive, que a família viveu. Então, isso normalmente ela só iria conseguir quebrar se ela estivesse estudando, né? Estudando adequadamente. E trabalhando cedo, isso é muito difícil. Existe ainda um dado não oficial de que o nosso público que cumpre medidas de cunho criminal, muitos foram explorados no trabalho infantil. Olha isso. Quantas consequências gravíssimas. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, de como é que é o trabalho do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, voltado para o combate do trabalho infantil, para que as pessoas em casa possam entender exatamente o que se faz, né, para combater esse problema. O nosso programa, ele é um programa do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que ele é replicado em todos os tribunais, né? Em cada tribunal tem um desembargador responsável e uns juízes da circunscrição de cada região do estado. Então, eu sou juíza, a coordenadora, né, auxiliar da primeira circunscrição, que abrange a Grande Florianópolis aqui. E o nosso trabalho acontece com a gente fazendo palestras, eventos, campanhas, enfim, um processo de conscientização na sociedade, né, e nas escolas, e, enfim, e também junto aos órgãos públicos para que a gente consiga reduzir esses números, né? Então, semana passada, outro dia a gente fez um podcast, a gente faz assim, né, cada juiz coordenador tem a sua atuação e leva cada informação de qualidade. E leva informação de qualidade e cada um também faz de acordo com a realidade da sua circunscrição. Eu tenho mais gosto de atuar muito na questão legislativa, né, na LESC, né, como estamos aqui agora. E tem outros que, né, no interior, né, é mais difícil, né? Então, cada juiz atua de acordo com a realidade da sua circunscrição. Trabalho focado em levar informação, em evitar que esse problema continue, em evitar que isso se perpetue, em acabar realmente com o trabalho infantil, levar essa conscientização, é isso. Pelo Ministério Público do Trabalho, na verdade, esse é um dos grandes temas, né, da nossa atuação, porque o Ministério Público do Trabalho nada mais é que o órgão que está em defesa da sociedade. E qualquer agressão a interesse da sociedade, o Ministério Público tem o dever de zelar por eles. No tema trabalho infantil, como eu mencionei antes, ele tem situações que vão da exploração extrema a situações de incompreensão. Então, a gente tem que tanto usar do nosso poder, vamos chamar de repressão, né, de investigar situações graves e tomar as devidas providências, como eventualmente acionar o Poder Judiciário com uma ação civil pública, né, onde a gente pede que encerre qualquer exploração e pede a compensação social tanto para os explorados quanto para a sociedade. Mas muitas vezes, até pelo perfil do Estado, né, a gente faz o trabalho mais forte em âmbito, ele chama promocional, mas seria pedagógico, né, de fomentar a ideia de, olha, o trabalho infantil é proibido, tem tais consequências, vamos pensar na aprendizagem como um caminho optativo favorável a esse cenário. E dentro desse tema, eu acabo sendo o coordenador regional do Estado, né, a gente não tem a mesma capilaridade do Judiciário, tem menos procuradores do que juízes. Mas, por ser um tema importantíssimo para nós, eu acabo encabeçando também o Fórum de Combate ao Trabalho Infantil e Promoção da Aprendizagem no Estado. E por ele a gente faz audiências públicas, tenta fazer congressos, a gente já fez 2 na história aqui do nosso fórum, né? Está tentando fazer o 3º. E participa, sim, de qualquer debate, né, com a sociedade civil, em situações de investigação mesmo, quando o tema é mais limítrofe, como eu falei, das situações mais pontuais. Eu tento fazer um trabalho mais pedagógico dentro da minha própria investigação. E eu acho que meus colegas normalmente também fazem o mesmo, né? Tento achar um equilíbrio para que não transceda o poder repressivo em algo exagerado, mas que também o tema não perca a atenção que merece. Doutora Zelaide, doutor Marcelo, vocês conseguem trazer para a gente casos com os quais vocês tenham lidado no dia a dia de trabalho infantil e que a gente possa usar para ilustrar aqui a nossa entrevista?
É importante mencionar que o Poder Judiciário, a gente só pode agir se a gente é provocado, né? A gente tem que ter uma ação judicial. Uma denúncia? Uma ação judicial. Se a gente receber uma denúncia, eu vou receber como uma cidadã, claro, sou magistrada, tudo, e eu vou fazer o encaminhamento, vou fazer ou para o Ministério Público do Trabalho, ou eventualmente para a Defensoria Pública, ou enfim, ou para o Conselho Tutelar, vou fazer esse encaminhamento, mas assim, com o Poder Judiciário atuar, ele só pode atuar se tem uma ação judicial. E ações judiciais, geralmente esses trabalhadores, essas crianças, esses adolescentes, eles não são registrados. Então, eles acham que eles não têm direitos. Então, dificilmente eles ajuizam ação, né? Ajuizam ações trabalhistas. Eles se acham que, por eles não ter sido registrados, eles não devem ser protegidos. Então, quem geralmente que atua, né, que investiga e que propõe as ações, né, é realmente o Ministério Público do Trabalho, né? Eu peguei pouquíssimas ações, peguei ações assim que os adolescentes eram registrados, mas eles não poderiam estar trabalhando como era trabalho noturno ou era um trabalho perigoso, nessas irregularidades, mas não exatamente sem registro ou trabalho totalmente irregular, tipo abaixo dos 14, né, ou abaixo dos 16. Né? Já peguei também ações que pedia nulidade do contrato de aprendizagem, falam que não estava regular a aprendizagem. Essas são as ações que vieram para mim, né? Mas é aquilo que eu lhe falei anteriormente. A pessoa ela é tão violada, a criança é tão violada, ela acredita que ela não tem direito. Então desconhece completamente os direitos. Completamente e não vai buscar. Que triste. Que triste. Doutor Marcelo? No Ministério Público é um pouquinho mais comum, claro, porque a gente pega a denúncia propriamente, né? A gente chama de notícia de fato, mas para o público em geral é denúncia, né? Onde vem as informações de exploração do trabalho infantil, principalmente pelo Disque 100, né, dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos, que é bastante acionado e acaba chegando para o Ministério Público do Trabalho. Mais recentemente eu posso dar alguns exemplos assim do que normalmente chega, principalmente em Santa Catarina, né? Quando eu trabalhei no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu já tinha um perfil um pouquinho distante do nosso, mas também não muito. O caso mais grave que eu já peguei, mas ambos foram resolvidos no Ministério Público, não chegaram aí para o Judiciário, por isso que não chega realmente tanto para o juiz do trabalho analisarem, foi um acidente com morte de um jovem de 15 ou 16 anos que estava fazendo operações de instalação de cabeamento em fiações elétricas, que é um trabalho obviamente perigoso, ninguém precisa ser estudioso. Se já é para o adulto. Ninguém precisa ser estudioso para perceber que isso é perigoso. E aí o jovem, obviamente, sofreu um choque, né? Sofreu um choque elétrico e veio a falecer. Eu chamei o empregador, né, para alertar, e ele firmou um termo de conduta, que é uma proposta conciliatória para que ele nunca mais fizesse aquilo e devolvesse à sociedade alguma forma de compensação, né? E isso também foi resolvido com a família dele, etc. Tudo foi acordado lá. Mas também há situações como as que a gente pontuou antes, né? De trabalhar num restaurante, de trabalhar movimentando cargas que às vezes são acima do que um jovem pode fazer. E nesse caso, se eu vejo que há boa vontade da empresa ou do empregador de corrigir, eu apenas recomendo e acompanho. Uma recomendação é um documento oficial que não chega a ser um termo de conduta. Muitas vezes resolve. Né? Olha, ele é um trabalho praticamente pedagógico, mas se há alguma recalcitrância do empregador, daí eu tenho que ir para um termo de conduta ou eventualmente para ação civil pública, né? E há casos gravíssimos aí de ações civis públicas que envolvem trabalho infantil em contextos onde a doutora Zelaide pontuou muito bem, de trabalho em condição análoga de escravo, onde o tema ganha tamanha dimensão que a única solução é levar uma ação civil pública que envolve tanto adultos como crianças dentro do mesmo ambiente de exploração. Isso aconteceu em que região de Santa Catarina? Acontece em algumas aqui, tanto o oeste quanto as regiões de colheita. Acontece com frequência? Acontece com mais frequência do que a gente imaginaria. A gente tem muitas situações de resgate de condições em trabalho, vamos chamar de escravo, né? Análogo de escravo. O que caracteriza esse trabalho escravo? Só para a gente reforçar. Regra geral, são péssimas condições de trabalho, condições degradantes, realmente de total exploração humana, endividamento por trabalho, por exemplo, tem consumido o próprio empregador os produtos que ele vai estar, impossibilidade de deslocamento, mas regra geral aqui em Santa Catarina são uma
péssima condição de alojamento, sem água potável, sem banheiro. Já pegamos situação em que os trabalhadores dormiam em chiqueiros que eram antigamente usados Estamos falando de crianças e adolescentes. junto com adultos. Ainda que o perfil seja maioritário de adultos, Sim, ainda assim porventura vem crianças também em situações de exploração extrema e é tudo tutelado na mesma ação, né? São ações complexas, mas que já aconteceram, mas também, por vezes, consegue se resolver pela própria ação fiscal, junto com o Ministério Público, junto com outros órgãos, polícia, etc., porque realmente está falando aí de uma situação exploratória extrema. É bem importante mencionar o trabalho excelente que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e a Polícia Federal, nesses casos, têm feito, assim, e que conseguem, né, fazer a fiscalização e atuação. A Polícia Rodoviária Federal tem A sido Polícia um bom parceiro, Rodoviária Federal também tem atuado bastante, tem sido um parceiro. E a gente, né, nós do Poder Judiciário, a gente muitas vezes só fica sabendo, né? Mas, assim, às vezes não chega nem a nós formalmente essas denúncias, essas ações. A gente fica sabendo porque, claro, a gente tem uma interlocução, né? A gente fala sobre o mesmo, né? Somos parceiros do programa. Então, a gente fica sabendo, mas são situações extremamente graves que não deveriam estar acontecendo num Estado que é rico, é um Estado que é promissor, que não precisaria de forma alguma acontecer. É um dos estados mais ricos do Brasil, né? Uma das mais famosas palestrantes sobre esse tema é a doutora Marinalva, que é auditora fiscal do trabalho, né, e uma das mais famosas em resgate de trabalhadores em condição similares à escravidão. E ela pontua muito bem que quase sempre que há resgate, há trabalho infantil no meio, né? Isso em qualquer lugar do Brasil, né? Então, e ela mostra fotos, isso acaba chocando, demonstrando, tornando visível o problema, né? Porque só falar, às vezes, em abstrato, não é tão ruim quanto parece. Aí a gente vê efetivamente a imagem, grave, né? né? Ou vê um acidente do trabalho, vê fotos, um laudo. Machuca até nós que, né, trabalhamos com isso diretamente. E quais são as penalidades, né, para quem é pego explorando um trabalho infantil, adolescente? E, por outro lado, a doutora falou na questão de jovens, de adolescentes, crianças que não sabem dos seus direitos, né? Quais são esses direitos? Eu queria que a gente falasse desses dois pontos. Os direitos, o fato dela ser, né, criança ou adolescente e ela não ter sido, o fato do trabalho infantil ser proibido, não significa que ela não tem direito, todos os direitos trabalhistas. Né? As pessoas, uma falsa ideia que as pessoas têm porque é proibido o trabalho infantil, então ela vai trabalhar, se é proibido ela não tem direito a nada. Não, ela tem direito. Inclusive, teve eu não vi, mas soube de um caso que uma juíza mandou, inclusive, o Ministério do Trabalho emitiu uma carteira de trabalho, acho que era uma criança de 10, 12 anos que estava trabalhando, mandou emitir a carteira para que fosse registrado o contrato de trabalho. Então, ela passa a ter todos os direitos trabalhistas normal, férias, 13º, fundo de garantia, registro na carteira, contribuição, né, reconhecimento previdenciário, esses são os efeitos trabalhistas. Claro que ela pode daí ter uma multa administrativa perante o Ministério do Trabalho e junto ao MPT também sofrer outras penalidades. Então, são várias penalidades que o empregador, né, quem se apropria dessa força de trabalho pode ser penalizado. Bem, na verdade, são várias instâncias trabalhando sobre a mesma circunstância e depende muito de onde começa a primeira notícia, né, sobre o trabalho infantil. Mas, regra geral, né, a doutora Zelaide pontuou muito bem, se tiver uma notícia, normalmente o Ministério Público vai acabar sendo um dos primeiros a serem acionados, que vai acionar o Ministério do Trabalho para verificar a situação ou o Conselho Tutelar. Ambos têm medidas próprias para lidar com determinado problema. Se for uma situação familiar, por exemplo, o Conselho Tutelar pode dar encaminhamentos para aqueles jovens diferentes, né, inclusive afastando por um tempo do núcleo familiar, se for um caso grave de exploração. Mas a regra geral se um empregador, uma empresa, pessoa tiver com uma criança, um adolescente em situação irregular, vai sofrer multas, né, porque o Ministério do Trabalho tem esse poder exatamente de polícia, de multar quem está em situação irregular. Nós do Ministério Público vamos provavelmente firmar ou tentar propor uma conciliação para que não aconteça mais mediante multas ainda maiores em caso de reincidência. E, em último caso, se tiver que ser analisado pelo Judiciário, ele vai, se corroborado, ter comprovado a situação, ele vai decidir.
aqui não poderia ter trabalho infantil, vai sancionar isso com uma decisão que vai ter multas ainda maiores em caso de descumprimento. E aí essa rede vai tentando solucionar o problema e normalmente a gente faz mediante pegar exatamente no bolso de quem explora, né, que é a imposição de possíveis multas futuras, né? E até uma penalidade penal, dependendo da situação, né? Um tipo penal, né, que é a exploração de criança e tal, também pode ter uma penalidade penal. Daí é outra justiça, é a justiça estadual que vai resolver. São um juiz estadual que vai resolver. Pode ter mais essa penalidade também. E qual é o amparo dado a crianças e adolescentes que são encontrados em situação de trabalho infantil? Quando a necessidade de resgate, porque a situação é muito grave, por exemplo, né, não tem como direcionar de volta aos pais ou alguma coisa assim, normalmente é feito o encaminhamento à assistência social, né, do município ou aos órgãos da que a gente chama de rede de proteção da criança e do adolescente para que ele possa ser retirado da exploração e encaminhado de volta a uma ressocialização, digamos assim, né? Seja voltando para o núcleo familiar, indo para a escola, buscando uma matrícula, um encaminhamento para um programa da família para complementação de renda ou algo que permita que o jovem ou a criança não seja mais explorada e não crie ambientes que perpetuem isso, né? São situações mais graves quando o próprio pai explora, né? O próprio pai é a mãe, né? Mas onde são situações que têm que ser bem alinhadas com o Ministério Público Estadual, com os órgãos de assistência, de conselho tutelar, etc. Mas, sim, se há exploração numa relação de trabalho, normalmente a violência familiar é mais extensa e normalmente esse problema acaba se proliferando nisso também. E há, então, alguns encaminhamentos de cunho social, propriamente, né? Gostaria de complementar, doutora? Dependendo da situação, até o pai pode perder o pátrio poder nessas questões, né? Especialmente nas situações de exploração sexual, o pai, a mãe, né? Eles perdem um pátrio poder, o poder familiar é suspenso, né? Essas crianças daí vão para uma casa de acolhimento, né? Até que essa situação se resolva. É claro que é analisado caso a caso, não é assim, um caso vai ser essa solução. Cada caso é analisado, né? Qual é a melhor solução para ser dado para aquela criança ou aquele adolescente. Muito bem. Recentemente, o Ministério Público, junto com outras entidades, inclusive o Tribunal Regional do Trabalho, lançou a campanha Uma Criança que Trabalha, Perde a Infância e Perde o Futuro. Que campanha é essa? O que vocês pretendem? Como é que está sendo o trabalho? Como é que está funcionando essa campanha? Então, todo 12 de junho de cada ano, né, por ser um dia de lembrar do tema, né, de homenagem às vítimas de trabalho infantil, todos os órgãos que são voltados a essa temática lançam uma campanha. Hoje a gente faz em conjunto, né? E esse ano teve essa temática exatamente porque as pessoas não percebem, como eu falei antes, o grau de possíveis prejuízos que acaba sofrendo uma criança ou um adolescente que acaba sendo explorado numa situação de trabalho infantil. E foram exatamente aqueles contextos que eu coloquei ali de, enfim, uso de substância, possibilidade de entrar na criminalidade, constituição da família, exatamente, né? Uma vida adulta, cedo, problemas de adulto quando não deveria ter, né? Ciclo vicioso de baixa renda, entre vários outros aí, acidentes do trabalho, uma propensão maior. E como essas são as consequências mais comuns, né, embora nem todos sejam afetados, a campanha é voltada exatamente para mostrar isso. E a campanha traz, ilustrativamente, situações em que alguém trabalhou muito jovem e teve prejuízos quando adulto. São vídeos, né? São vídeos, exatamente. São situações reais, mas simuladas, claro, né, por atores, né? Mas já teve situações no passado em que a gente teve campanhas que conseguiram mostrar trabalhadores dispostos a falar da sua história, né? Casos reais. E falando assim, o prejuízo, o quão sofrido era trabalhar quando criança. Deixa marcas para a vida toda. Dá para ver no semblante e na voz da pessoa que aquilo marcou negativamente. Então a gente faz uma pausa agora para você ver o vídeo da campanha Criança que Trabalha, Perde a Infância e Perde o Futuro. Dá só uma olhada. Ei, você me ouve?
Quando eu tinha 13 anos, meus pais acharam que eu teria melhores condições se fosse para a cidade viver com outra família. Ainda nova, comecei limpando, lavando e cuidando dos filhos dos outros. Diziam que eu tinha sorte por ter o que comer e onde dormir. Mas ali, a minha adolescência acabou. Fui tratada como um objeto. E nenhuma das promessas que acreditei de uma vida melhor se tornaram realidade. O trabalho virou dor. E os abusos marcaram meu corpo e a minha alma. Nunca me livrei dos traumas. Perdi a oportunidade de ir à escola, de fazer amigos, de me divertir como qualquer outra adolescente da minha idade. Se tivesse me protegido, minha vida certamente seria outra. Ainda há tempo de salvar outras meninas. O trabalho infantil deixa cicatrizes incuráveis. Toda criança que trabalha perde a infância e o futuro. Ei, você me ouve? Para quem acredita que ter muitos seguidores nas redes sociais é sinônimo de sucesso, é melhor rever essa convicção. Minha infância e adolescência foram totalmente expostas, sem direito a qualquer privacidade. Colocaram-me diante das lentes dos celulares e me ensinaram a sorrir, a vender e a entreter. As curtidas eram os aplausos em uma prisão dourada. Troquei risadas por roteiros, brincadeiras com os amigos por contratos. Não tinha tempo para mais nada. A pressão me engoliu, sofri com comentários maldosos e passei a ter crises de ansiedade. A infância me escapou. Se pudesse voltar no tempo, eu pediria, em alto e bom som, protejam as crianças também nos ambientes virtuais. Toda criança que trabalha perde a infância e o futuro. A gente viu aí, então, o vídeo dessa campanha do Ministério Público e de outras entidades, justamente para combater o trabalho infantil. E como é que essa campanha ela se desenrola ao longo do ano? Que ações, na prática, são feitas? Toda vez que uma campanha é lançada no 12 de junho, ela é voltada para um tema para a gente tentar trabalhar ele ao longo do resto do ano, né? Então, dentro de qualquer ação do Ministério Público, a gente traz a campanha de alguma forma. Então, vamos fazer uma audiência pública. Lembrando que a campanha desse ano está voltada a mostrar problemas que podem acontecer para quem sofre situações de trabalho infantil. Particularmente na semana do 12 de junho, a gente fez algumas providências, né? A doutora Zelaide e eu participamos de um podcast que nós organizamos pelo fórum e junto a outros parceiros. Nós buscamos colocar para a mídia, né, de Santa Catarina, mas o Brasil inteiro está envolto nisso, né, para a mídia em geral, programações desse tipo. E dentro dessas propostas de fazer ações voltadas ao tema, a gente tem também essa mensagem passada dentro das escolas. A gente tem um projeto anual que se chama MPT na Escola, que tenta colocar a temática da exploração do trabalho infantil e promoção da aprendizagem de forma lúdica para os alunos e professores, para que eles entendam o que é trabalho infantil, denunciem o trabalho infantil. Entendam seus direitos também. Desde jovem, né, já entendendo exatamente como fazer e o que proceder. E muitas vezes chegam, mãe, eu sou vítima de trabalho infantil. Calma, meu filho, não é bem assim. Eles são muito empolgados, né? Mas... Por vezes, se acha situações, sim, onde os professores não conseguem identificar que o baixo rendimento do aluno ou eventuais faltas estavam vinculadas à situação de trabalho infantil. Olha só. E qual é o papel, né, das escolas no combate ao trabalho infantil? As escolas, elas têm um papel importantíssimo, né? Elas podem, quando elas verificam uma situação de trabalho infantil, elas podem e devem, elas têm o dever legal de denunciar. Elas podem denunciar para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público do Trabalho, para o Disque 100, para vários órgãos, né, tem vários canais com que ela pode fazer a denúncia, né, dessa situação irregular. E é muito importante que façam, porque muitas vezes o trabalho infantil ele ocorre dentro de ambientes, né, tipo bares, restaurantes, ou dentro da casa, uma exploração sexual, enfim, várias situações que o resto da sociedade não vê. A criança só vai
acabando, né, a escola, como a criança está todo dia, ela consegue verificar essa situação. Então, é muito importante que seja feita a denúncia, né, que os professores, que a coordenação da escola leve esse assunto para as autoridades competentes, para que isso seja investigado e que seja resolvido. Você falou aí das escolas, mas cada um de nós, como cidadãos, também temos o dever e a responsabilidade de, ao percebermos, né, um trabalho infantil, uma possibilidade de algo que possa se parecer com, de denunciar, é isso? Qual é a orientação de vocês? Não, exatamente isso. Na verdade, nós, órgãos públicos de controle, digamos assim, da melhoria social, precisamos da própria sociedade nos alimentando de informações para que a gente possa fazer o nosso trabalho com mais amplitude, né? A gente, claro que às vezes traz algumas situações por conta própria, porque a gente descobriu de alguma maneira indireta, mas, regra geral, a sociedade nos aciona exatamente para protegê-la, né? Então, questões de trabalho infantil são muito comuns e acho que hoje em dia o meio mais ágil seria o Disque 100, porque ele aceita por WhatsApp, ele aceita pelo telefone, ele aceita denúncias por anônimas. Pode ser anônima, depois a filtragem vai ser feita pela autoridade, né? É melhor que se identifique, ainda Claro. que mantenha o sigilo, Sim. para a gente poder depois, às vezes, pegar detalhes que a gente não conseguiu Claro. pegar para identificar a situação, né? Mas pode acionar o site do Ministério Público do Trabalho, pode acionar o site do Tribunal do Trabalho, Disque 100, site do Ministério do Trabalho e Emprego, levar a sua prefeitura, a polícia, a qualquer órgão Sim. que entender pertinente, que ele vai dar um encaminhamento para o local adequado a ser investigado, a ser apurado, a ser fiscalizado. Então, o importante é falar. Só não pode se omitir. Exatamente. E gostaria de E é complementar, importante doutora? também mencionar, porque eu já passei por uma situação assim, se às vezes um órgão não dê a atenção que o caso mereça, vá a outro órgão. Não desista. Não desista, vá atrás. Né? Eu tive uma situação de uma criança que estava na frente da minha casa vendendo doces e eu liguei para o conselho tutelar. No primeiro momento não deram muita atenção e eu fui atrás até que eles, né, fizeram o devido encaminhamento. Então, assim, se um órgão não deu a devida atenção, vá para outro. Não desista até que tenha certeza que houve o encaminhamento correto. Maravilha. Para a gente encerrar na nossa entrevista, infelizmente, vai se encaminhando aí para o final. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem, deixassem suas considerações aí para os nossos telespectadores. Olha, o meu sonho é que nenhuma criança esteja mais trabalhando, né? A gente teve uma redução de 2023, a partir de 2022 para 2023, né? Uma redução de quase 30% em Santa Catarina, mas ainda os números são altos, especialmente Santa Catarina tem uma situação que está nas piores formas de trabalho infantil. O trabalho infantil aqui estão na lista TIP. Então, é muito importante que cada um faça o seu papel. E a gente pensar que uma criança que brinque e que estuda, ela vai ter um futuro promissor, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. Vamos fazer que toda criança tenha uma infância feliz, uma infância sem trabalho, sem violência, só com brincadeiras e com estudo. É isso que uma criança tem que fazer, estudar e brincar. Por uma sociedade mais saudável, né? Exatamente. Eu poderia deixar a seguinte mensagem. Primeiro é não fechar os olhos para o problema. O problema existe mesmo em Santa Catarina. Eu sei que nós somos um estado extremamente avançado em níveis de desenvolvimento humano, educação, saúde, uma série de coisas, mas nós não podemos ficar cegos, né, para um problema sério que é de trabalho infantil, trabalho em condição análoga de escravo, entre outras situações gravíssimas. E para isso a gente precisa de um apoio realmente de união de todos, né? E aqui eu vou destacar um pouco, além do papel de atores como o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e da Justiça, que são normalmente os primeiros pensados, né, para situações desse fim, é o papel de políticas públicas voltadas a esse tema. Então, gestores públicos, que inclusive têm a obrigação legal de colocar aí nos seus orçamentos uma parcela dele voltada a políticas públicas para não ter exploração de trabalho infantil, para dar a essas crianças a devida oportunidade, muitas vezes não executam da forma como deveria, ou o programa não ganha a devida atenção. Isso acaba repercutindo em situações de vulnerabilização, de exploração. Então, eu acho que dentro de tudo que a gente já falou, vou acontecer algo que a gente ainda não tinha falado. Com certeza, que é também Temos igualmente que ter importante. políticas públicas voltadas ao tema e que elas sejam executadas conforme a necessidade que a gente tem aqui no Estado. Maravilha, vamos torcer para isso.
Obrigada, doutora Zelaide, obrigada, doutor Marcelo, um prazer conversar com vocês. E assim, então, nós vamos encerrando o Vamos Conversar de hoje. A você, obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.